Em todos os casos, dá para ler o cérebro de alguém pelo tônus vital. Então, 7 passos. Vou esquecer disso nunca mais. A maioria das pessoas precisa disso de verdade. 7 passos mentais para dar um passo prático. A pessoa tem que mentalizar 7 coisas para primeiro ver que funciona para fazer assim. Agora eu vou. Não é assim que funciona na vida real, mas na sua cabeça eu acho que funciona assim. Primeira coisa que eu quero que você entenda. Anota aí. Para quem? Não é todo mundo que tem que te ouvir, não é todo mundo que vai aplaudir, não é todo mundo que quer, não é. Então você precisa de entender o seguinte: nós não temos que trabalhar para o público, nós não devemos nos esforçar para quem não quer, é diferente. Podemos falar para vários públicos, podemos não nichar nossa mensagem, mas a gente tem que saber para quem. Eu já tive o desconforto de falar num evento que uma pessoa pediu demais, eu sou sua fã, você poderia ir no meu evento e falar. Comecei a falar, ninguém queria ouvir. Ou seja, zero de conexão. Não é o nicho, é para quem. Tá bom, primeira coisa que você tem que entender é o nivelamento. Nós não nivelamos a mensagem por cima, anota isso aí. Nós não nivelamos uma mensagem por cima, nós nivelamos ela por baixo. Significa o quê? Se tiver um engenheiro, um médico, o presidente da república, se tiver um filósofo, a gente não vai nivelar pelo filósofo, senão você vai falar de filosofia, ninguém vai entender. Você vai falar de política, só o político vai entender. Você vai falar na linguagem específica, a gente nunca nivela por baixo, por cima. Anota, fala com a boca assim, ó. Nós nivelamos por baixo. Então a mensagem significa que uma criança de 8 anos está se comunicando com a criança de 8 anos. A mensagem poderosa de nivelamento é uma pessoa de 8 anos, da idade do Benjamin, meu filho 02, falando com ele mesmo. Ou seja, uma linguagem simples e clara. Compartilha aí, aperta o like, aperta os botões aí que precisa ser apertado. E aí o que você vai fazer? Você vai anotar uma palavra que precisa para gerar esse nivelamento. Você vai anotar aí, chama rapport. O que é rapport? Escreve rapport em inglês. Espelhamento, escreve aí, espelhamento. Quando você está falando e já sabe quem é o público, você precisa falar com esse público e fazendo as conexões para ver se esse público está te acompanhando. Eu estou falando e eu nivelo fazendo espelhamento. Eu chego numa pessoa e falo, você precisa mudar de vida. É engraçado, a pessoa fica assim, olha. Ou seja, tem uma conexão. Se você fala para um público e ninguém está respondendo, tem um negócio errado na mensagem. Não é todo mundo que vai responder. É algumas pessoas que vão responder. Por exemplo, se você me vê algumas vezes fazendo assim na palestra, eu estou fazendo rapport, é sempre intencional. Eu faço esse teste e falo, tem gente comigo. Aí ao mesmo tempo eu faço assim, ó. Então, vocês precisam se libertar. Aí se soltar, alguém acabou de soltar ali, vocês não estão entendendo, é mecânico, automatizado. Então buscar o rapport vai fazer o quê? Vai fazer com que você entenda que o público está nivelado. Se tiver 100 pessoas ou 2 estiverem respondendo, significa que a frequência está funcionando. Não é os 100, são poucas pessoas que são sensores. Então, se eu nivelo por baixo, eu já consigo captar sensores, que são pessoas que já me dão a resposta. Nível 1, então, é para quem? Não confundo para quem com nicho, porque dá para falar para 10 nichos diferentes. E se você quer ter uma mensagem poderosa e ser aplaudido no final, gosta de escrever ali naquele painel de LED, você vai fazer o seguinte: você vai falar para a alma, mas é para a alma que quer te ouvir. O segredo está na alma que quer te ouvir. Então, por exemplo, eu poderia ficar mais de boa na minha mensagem, sim ou não? Pegar mais leve, falar, coisas que dariam mais pessoas, tá? Parar de falar, vai cuidar da sua vida. Parar de falar, vai direto no como. Vai ter mais gente. Eu vou ter mais gente. Só que é mais gente que não quer me ouvir, quer que eu agrade a cabeça dela. Só que eu não estou em busca dessas pessoas. São pessoas que não querem ouvir absolutamente nada, só não querem ser incomodadas com essa mensagem. Só que eu não posso mudar, vou te falar por quê. Porque essas pessoas fazem um milagre na minha vida. O fato delas não concordarem, elas vão falar para pessoas que concordam. E aí, como ela não tem resultado, ela fala para quem tem, o que tem fala, eu desprezo o que você fala e eu vou dar uma olhada lá, porque só de você falar é certeza. Você tem aquele amigo que só dele falar algo que você fala, só de você estar falando eu quero, porque você é ruim nas suas análises. Eu tenho amigo meu que sempre me deu conselho, eu sempre fiz o contrário. O cara é bom de conselho, o problema é que ele dá o conselho de cabeça para baixo. Você vira e fica certinho. Então, por que eu estou te contando isso? Esse número 1, esse nivelamento, ele é absurdo. Não fale para quem não quer ouvir. Não fale. Não adianta. Marçal, você é fera, você consegue. Ninguém consegue. Não sou essa pessoa e não conheço nenhuma pessoa que consegue fazer isso. As pessoas precisam querer ouvir. Senão, nem tem como ir para o passo 2. Passo 2, anota aí. Clareza. Qual que é o maior instrumento de clareza que eu conheço, tá? O maior instrumento de clareza que eu já vi falar na minha vida é quando você traz para analogia, comparação, cotidiano, rotina. São coisas onde você, quando você está explicando e está dando a sua aula, você, além do nivelamento, você gera um negócio que é ponto em comum. Nivelamento é aceitar todo mundo que quer ouvir. Presta atenção para você nunca mais esquecer. O que é nivelar? Nivelar é colocar o mais simples como parâmetro.
Eu pego todo mundo, tem cara forte, milionário, bilionário, trilionário, terrestre. Tem um pobre, então eu não vou falar para todo mundo ouvir. Só que é o seguinte, tem que ser para quem quer. Esse nível de clareza é o que mais traz resultado numa comunicação. Alguns chamam de eureka, outros chamam de caraca, meu Deus. Eu chamo de putz. Esse putz é tipo um soco de clareza no cérebro que a pessoa faz assim, ó. Agora eu entendi. É uma luz. Quando desce essa luz, é como se tivesse uma lâmpada sobre a cabeça da pessoa que está ouvindo. Você conseguiu gerar essa luz? Consegui. A pessoa está aberta. Então eu nivelo, como uma criança de 8 anos. Eu faço o quê logo em seguida? Eu trago uma lanterna, assim, ó. Ponho uma lanterna. E aí a pessoa simplesmente fala, meu Deus. Anota uma coisa aí que é violenta. Chama inconsciente coletivo. 2 coisas que você vai usar nessa chave 2, nesse passo 2. Inconsciente coletivo. Segundo item, coloca aí. Comparações com a natureza. O que é essas comparações com a natureza? Exemplos da natureza. O Salomão escreveu todo Provérbios usando a natureza. Então ele fala, vai ter que a formiga preguiçosa. Ele fala, o leão é elegante, não sei o quê. Tudo ele fala da natureza. Aprendeu a mexer com a natureza? Aprendi. Não tem um ser vivo em nenhuma língua que não vai conseguir entender. Você já aprendeu a nivelar, aprendeu a fazer rapport, aprendeu o que é inconsciente coletivo, aprendeu como é que faz esse lance de comparar com a natureza. Vocês já viram eu dando uma aula? Eu escrevo lá como é que é as 3 etapas da riqueza, sabedoria, prosperidade e riqueza, que é a semente, romper, crescimento da árvore e o fruto. Aquilo não é impressionante? Não é. Aí eu escrevo SPR, sabedoria, prosperidade e riqueza. Aí a pessoa, não, eu nunca entendi riqueza. Riqueza é só um fruto. Se não tiver uma árvore, uma planta ou um organismo vivo crescendo, não tem prosperidade. Aí você imagina a clareza que isso trouxe para a pessoa. Fala assim, o nível 2 é trazer clareza. Ou você usa as coisas do inconsciente coletivo, ou você usa as coisas da natureza. Anota o número 3 aí. Energia e presença de palco. E aí o que acontece? A presença de palco não é dominar todos os metros quadrados. É dominar isso aqui, ó. Dominar esse centro. Você vai andar aqui, você não dá as costas. Você vai andar assim, ó. Desse jeito aqui, ó. E aí você para e domina. Mas se você ficar quietinho aqui também e girar para todo mundo, você domina o palco. O palco não é a extensão de 13 metros. O palco é você não ter sombra, não criar um ponto cego, igual no carro, sabe aquela coluna? Tem gente que é muito interessante, ela vai falar e a pessoa quebra para um lado e não vira mais para o outro. Você pode ficar plantado, desde que você se comunique com o público, você tem dominância no palco. Andou demais, rápido demais, está sem domínio no palco. Não é todos os metros quadrados, não é a movimentação, mas é o conjunto. Se você puder anotar aí sobre presença de palco, você vai anotar assim, ó, todo movimento tem que ser soft, a não ser que você queira de forma pontual ser abrupto. Que é isso? Ou seja, você pode fazer isso, mas isso tem que ser pontual, senão cansa. A plateia fica cansada de ver gente que grita. Eu não sei se você sabe, a maioria das pessoas odeiam gritos. A maioria. Então, para de ficar falando alto, para de ficar falando baixo demais. Mas na hora de se movimentar, lembra que todo movimento tem que ser soft. O que as pessoas querem? As pessoas não querem um bom palestrante, elas querem alguém que tenha confiança no que está falando. Elas não querem uma pessoa que é fera demais, elas querem segurança, ou seja, elas não querem conversa fiada. Então vocês precisam de desenvolver um pouco mais a fala, para, por exemplo, se você quiser falar algo que a sua cabeça vai mexer assim, faça isso com a mão também. Presta atenção, você tem que colocar conexão nesses movimentos. A presença de palco é passar confiança. A presença de palco, olha isso aqui, ó. É meio que a comunicação que eu estou passando para vocês. Quando eu começo a andar assim, ó, eu dou essa agachada aqui, ó, e faço isso, ó. Eu quero te tirar do estado que você está. Você nem imagina, é isso que eu estou fazendo. Você fica assim, nossa, eu vou mudar de vida. Eu falo, presta atenção, esse arranco é como se eu estivesse transmitindo energia de empurrar seu carro. E aí nisso você transmite confiança. Por exemplo, eu vou baixar meus ombros agora para você entender o tanto que é triste. Eu vou tirar o terno para você ver. Eu vou tirar toda a confiança de alguém que tem resultado, que faz milhões toda hora. Vou baixar o ombro, ó, o ombro, baixei. Vou mudar o tom de voz e vou dar a mesma palestra. Presta atenção. Não, gente, vocês precisam mudar de vida. Fala assim comigo, eu vou mudar de vida. Não, mas fala com fé. É porque se você quer mudar de vida, você não precisa de ninguém, ué. Vai com fé mesmo, assim, enche aquela energia no seu peito agora, né? Coloca pressão. Bora, pressão, vai, pressão na vida. Só falta isso, né? Seus vícios de linguagem, né? Então, você entende que só isso aqui já acabou com tudo. Não, mas movimento no palco vai ajudar. Fica vendo a múmia andando. Então, por que você não mudou até hoje?
Quem está sentindo um desânimo aí? Levanta a mão. É isso que vocês fazem com as pessoas. Ó o peitão, levanta. Então assim, eu quero que vocês entendam que existem muitas artes para vocês comunicarem algo. E se vocês usarem as artes certas, as pessoas vão amar te ouvir. Isso vai mudar tudo. Então, o nível 1 que você anotou é para quem? O nível 2, clareza. O nível 3, energia e presença de palco. Alguém está falando, Marçal, e o carisma? Engraçado. Tem gente que fala que eu sou muito carismático, tem gente que eu falo que eu não sou. De novo, se o item 1 falhar, você não dá conta de atingir as pessoas certas. Para quem não sabe, eu não estou atrás de soldado. Eu estou atrás de generais. E general aguenta a pancada. Eu entro com a mensagem para ir direto já no rim, para ver se a pessoa aguenta. Murri no baço ali para ver se entra. Pessoa que já chora e já é vítima, ela não dá conta de ouvir, eu não quero que ela ouça. Tem gente que manda mensagem toda hora. Eu não entendo nada que você fala. Eu falo, é porque não é para você a mensagem. Não é para te humilhar, não é nada disso. É porque cada um carrega uma mensagem. Eu não tenho que adaptar a minha linguagem para você entender. Se vocês se libertarem disso, vocês vão pirar o tanto que é simples comunicar com o mundo. Né, turma do YouTube? Então, anota o número 4 aí. Acho que eu nunca falei isso num evento aberto gratuito. Acho que eu também nem vou falar. Então tá bom, anota aí. Chama determinismo. Vamos lá. Eu nunca tinha falado, tenho certeza que eu nunca ensinei isso aí no gratuito. Chama determinismo. O que é determinismo? Para você ter determinismo e você ser uma pessoa que fala aí, o negócio parece que é uma rocha depois que a palavra saiu da sua boca, você precisa ser alguém que tem resultado. Tem gente que tem determinismo, aprende, assiste essa aula, e aí chega e quer bater isso na gente. Eu fico assim, ó. Falta só o resultado para ancorar isso aí. Lembra de determinação? Sim ou não? A pessoa que é determinada, ela fala, eu vou fazer tal coisa. O que acontece com ela? Ela faz? Faz ou não faz? Agora, ter determinismo na fala, quando a pessoa fala, você nem duvidar, você duvida, por causa do perfil e do resultado da pessoa. Então, uma das coisas mais brilhantes, eu sugiro que você anote, até para você ensaiar, porque é muito pesado isso aí, é você ter uma figura tão determinante que a sua fala, ela impressiona pelos seus resultados. Cadê os resultados? Não tem, precisa ter. Eu lembro, o mesmo cara que está falando com vocês agora era um cara que era pressão, mas não tinha tanto resultado. Então eu falava e não tinha determinismo. Eu não conseguia fazer com que as pessoas confiassem 100% nisso. Então a falta de resultado, você vai notar assim, ó, para crescer em determinismo eu preciso de resultado. Por exemplo, quando eu falei para você assim, ó, eu fiz o Ironman, podia acontecer o que for que eu ia terminar de qualquer jeito. Por quê? O determinismo não é escolher falar de um jeito para ninguém questionar. É todo mundo falar assim, eu nunca vi esse cara regando. Isso aí é fácil, isso aí é simples. Então tudo que eu falo que eu vou fazer, eu realmente faço de birra. Para quê? Para carregar essa energia na minha fala. Algumas pessoas acompanhando eu terminando o Ultraman, nada mais e nada menos, eu só quis fazer isso para continuar com esse determinismo em alta. Eu falei que vou trincar minha barriga em 60 dias, e vou trincar em 60 dias. E eu tava ali, ó, o dia inteiro, eu fico, cadê minha comida? Eu como exatamente, deixa eu falar para vocês, nenhuma grama de sal, nem de sal eu errei. 4 gramas de limite por dia. Não coloquei mais nenhum tipo de óleo, nem azeite na boca. 0. Falou para comer exatamente uma coisa, eu estou fazendo exatamente o que mandaram. Sabe por quê? Isso, quando você for usar o determinismo nas suas palavras, as pessoas vão linkar com as coisas que você falou que ia fazer e se fez ou não fez. E aí ninguém vai te validar se não tiver essa determinante por trás do que você fala. Vocês estão entendendo ou não? Eu vou explicar isso até aqui só. 5, anota aí. As 3 maiores capacidades de um cérebro humano: ler cérebro, convencer cérebro e editar cérebro. Desculpa. Ler, editar e convencer. O que é isso? Se você está dando uma palestra, você já não está preocupado mais em entregar uma mensagem. Você tem que ficar focado em ler os cérebros. Você olha para as pessoas, você vê algumas aqui estão encantadas, você está cansado pra caramba, assim, a sua energia, seu tônus vital está esgotado. Pois é, e está esgotado. Aí ele já respondeu assim, não, então eu corri, estou de jejum, ou seja, acabei de ler. Falta energia nele. Você começa a olhar, e aí essa leitura, eu começo a olhar e falo, mano, será que eu estou na palestra certa? É aqui mesmo? Dá para sentir, cara, a energia. Como é que lê o cérebro? Pelo tônus vital. O cérebro não dá para ver, né? Que tá 7 camadas aqui para a gente tocar o dedo nele. Só que tem um problema, o cérebro, ele trabalha para o coração, se você for gestor emocional. Se não é ele que manda. Em todos os casos, dá para ler o cérebro de alguém pelo tônus vital. Então na plateia, eu não tenho que ficar preocupando em falar coisas para as pessoas.
Por isso que eu não perco meu tempo com escrever palestras ou ficar imaginando o que eu vou dizer. Sabe por quê? Porque um dia, modelando uma pessoa chamada Jesus, eu percebi em todas as aparições dele na Escritura que ele não fazia rascunho ou esboço para falar nada. Ele conectava com as pessoas, lia as pessoas, falava na alma das pessoas e o pau quebrava. Até para curar era diferente. Ele curou o cego. Ele curou falando, vá que você está curado. O outro ele teve que cuspir no chão e tacar barro na cara da pessoa. Ou seja, por que o rolê foi diferente? Porque cada pessoa precisa ser tratada de forma diferente. E aqui está o segredo. Se eu falar assim, a palestra é gratuita, vocês vão pirar, a energia do lugar é completamente diferente. Alguns de vocês devem ficar revoltados. O Marçal cobra 20 mil reais metro de IP. Aproveite enquanto é 20 mil, vai ficar 200, só o IP. Por quê, Marçal? Isso é sacanagem, a gente tinha que fazer. Eu vou fazer outros produtos para vocês, o IP não é para vocês. Vocês vão entender o seguinte, quanto mais eu cresço como pessoa, mais caro vai ser para ficar perto. Porque eu gastei muito para fazer isso. O que eu ganhei de graça, você também vai ter de graça. A salvação, você quer? Fecha os olhos, eu vou te dar. Agora, o que eu paguei, você vai pagar sempre mais caro. Porque o tempo que eu estou escalando esse negócio vai te custar mais caro. E não é sacanagem, é geração de valor, você tem que aprender a fazer. Felizes são aqueles que estão entendendo que eu vou virar um homem público por uma fase da minha vida, porque eu vou fazer tudo de graça. Se alguém falar, mas você vai ganhar um salário de 30, 40 mil, pelo amor de Deus. Falar para vocês o que é 40 mil, posso desabafar? Eu vou almoçar ali, ó, no restaurante mais barato que tiver em qualquer praia aqui, ó, mais perto. Se for 10 reais o prato de comida, e eu almoçar lá, eu gastei 40 mil, porque eu fui de helicóptero. Se eu for lá e gastar 10 reais no prato, eu gastei 40, só de helicóptero. Aí eu vou trabalhar o mês inteiro, levar pancada para toda hora por causa disso. Felizes são aqueles que vão entender e falar, meu Deus, o cara vai trabalhar de graça. Marcelo, então por que você não doa? Porque não faz sentido o trabalhador doar seu salário. Eu vou aceitar um salário. Só para falar assim, trabalhei 30 dias para ganhar isso aqui. E vai ser feliz. Que eu vim me doar, porque isso aí não é dinheiro, não. Presta atenção numa coisa. Essa energia que você carrega, você precisa de entender como é que faz para também ler a dos outros. E vai ser uma guerra, porque se você aprender a ler dos outros, você vai aprender a ler a sua. Eu estou aqui de boa, quando eu percebo que a minha energia está ruim, é por quê? Porque eu ganhei a habilidade de ler a dos outros. Eu também começo a perceber a minha. E percebendo a minha, o que eu falo? Negativo, você não vai ficar aí não, você sai fora daí. E isso começou a mudar a minha vida. Então algumas pessoas têm proximidade comigo. Eu posso assegurar algo, eu não fico doente. Eu não estou falando que eu nunca vou ficar, eu estou falando que eu não fico de jeito nenhum. É assim, qualquer ataque, sai. Eu falo outra palavra com F. Tchau. Porque minha cabeça ela precisa estar em paz. E tudo que eu estou vivendo depende exatamente da minha capacidade de leitura, edição e convencimento. Como que é convencer um cérebro? Tem 2 caminhos, persuasão e dissuasão. Eu conheço poucas pessoas na Terra que entendem do segundo. E eu não vou tentar não, porque eu faço o que eu quiser e consigo tudo que eu me proponho. Não vou te dar aula de como dissuadir alguém, mas posso falar, para persuadir é a coisa mais boba do mundo. Dê um motivo melhor do que a pessoa tem, só isso.